A presença incomum desses aviões-tanque da Força Aérea dos Estados Unidos, os famosos tankers, que estão operando agora mesmo simultaneamente no corredor do Oriente Médio. Os dados confirmam que são 11 unidades, incluindo os modelos KC-135 Stratotanker e o KC-46 Pegasus. Foram geolocalizados sobre a Jordânia, sobre o Iraque e sobre o Golfo Pérsico. Isso através dos transponders abertos, ou seja, não é informação secreta. Eles estão mostrando onde estão. O relatório técnico vem do monitoramento de radar em tempo real do FlyRadar 24, divulgado por análises de inteligência de fontes abertas como a OSINT, por exemplo. Segundo o xadrez geopolítico, esses aviões-tanques são a espinha dorsal invisível, por assim dizer, da presença massiva mais importante que os Estados Unidos têm agora mesmo no Oriente Médio. Vamos aos detalhes do que está sendo observado neste momento, mas realmente chama a atenção esse movimento. Evidentemente, bom, vamos ver se conseguimos colocar a imagem. Aqui está, olha. Ou seja, aí dá para ver bem o mapa, aí está perfeito. Segundo o que relatam, esses aviões são os que movem eles, os que vêm para mover os F-15, os F-16, os F-35. A presença forte desses movimentos não é um exercício de rotina, não significa que estejam fazendo isso. Isso é o prelúdio de força, isso é o prelúdio de possíveis ataques. Segundo a Operação de Missões de Patrulha Aérea de Combate Estendida, a SAP, eles estariam se preparando para uma incursão profunda, pois acredita-se que são necessárias várias cargas. Combustible sin aterrizar. Esse movimento ocorre no momento de máxima tensão, no fim de semana, em que foram dados seus próprios ultimatos, de um lado e do outro, onde, atenção, para isso são permitidos movimentos tanto por parte do Iraque quanto da Jordânia, ou seja, não é como se pudessem entrar assim, do nada, ou seja, isso quer dizer que já existe um movimento militar coordenado. A logística aérea é o indicador mais claro, mais confiável da intenção militar. Enquanto os comunicados diplomáticos falam de uma suposta desescalada, o radar, a realidade, digamos assim, mostra uma operação de combate de alta intensidade, na qual não estão combatendo neste momento, mas os movimentos estão acontecendo como preparativos. O prelúdio, por isso dizem não. Isso significa que há um risco latente de volatilidade nos mercados de energia e, afinal, a que os mercados vão reagir? Eles vão reagir ao diálogo, ao que está sendo comentado, ao fato de que já estamos analisando uma proposta, já estamos, e enquanto isso, os militares vão se movendo de um lado e do outro, não é? Se quisessem esconder, esconderiam, desligariam o transponder e certamente haveria imagens, diriam que passou um avião e tal, mas não gerariam efeito. Mas quando você vê que o transponder está ligado, é porque eles também querem mostrar força. Aqui está, digo só para esclarecer, né? Israel, Jordânia, Arábia Saudita, mas não dá para ver aqui, mas deixa eu mostrar. E também no Estreito de Hormuz, ou seja, em direção aos Emirados Árabes Unidos, em direção a Omã, ou seja, toda essa região também tem movimentos importantes de aviões-tanque. E em direção ao Iraque, certo? Que é para essa região, Iraque, Jordânia e Arábia Saudita. Então há um movimento multinacional, por assim dizer, né? A guerra moderna é assim. Se você vê um caça, um avião-tanque, é porque ali tem vários jatos ao lado, que esses sim estão com o transponder desligado. Se você vê vários aviões-tanque como ali, imagine quantos jatos devem estar voando ao redor, que não aparecem ali, não aparecem no gráfico. Lembre-se que cada avião-tanque pode atuar com outros jatos. São os jatos que recebem combustível desses aviões, por isso esses aviões são aviões-tanque. Ou outra possibilidade é que esses aviões-tanque não estejam levando combustível, mas sim armas, munições ou tropas. Não fica claro, obviamente eles não vão dizer isso, né? Não vai haver essa declaração. Simplesmente a gente tem que analisar e ver no futuro quais movimentos vão acontecer, certo?
Amanhã vou analisar e dizer, olha, aconteceu isso, já avisaram que vai ocorrer. Mas são movimentos que mostram que apontam numa certa direção. E também outro assunto que chama atenção, e olha só essa imagem, né? Que também chama atenção, faz parte também dos movimentos. Um é esse que vimos agora há pouco. E o próximo movimento, vamos ver se consigo colocar aqui na tela, é o seguinte. Confiram essa imagem. São várias imagens, esta é uma. Vou tentar colocar aqui. Pronto. Essa imagem que estamos vendo agora é o que mostraria que a Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica ordenou que os navios ancorados em Ras e Naucaim, nos Emirados Árabes Unidos, se desloquem imediatamente para Dubai, ou enfrentarão consequências, ou seja, eles estão reescrevendo as regras do Oriente Médio. O Irã é quem quer impor as regras. Isso também é impressionante. Vamos aos detalhes do que está acontecendo, mas isso já mostra que eles querem demonstrar força em outro nível. Olhem, é ali onde estão os navios. Vamos para o mapa completo para explicar um pouco melhor. Vejam, estão aqui. Olhem, esse é Hormuz, certo? Esse é Hormuz. A ilha de Hormuz é essa que está aqui em cima, essa pequenininha. Isso é chamado de Estreito de Hormuz, certo? Certo. É importante que os navios cheios de petróleo saiam para lá e os navios sem petróleo entrem aqui. Bom, tudo está claro aí, certo? Dubai, onde fica? Aqui está. Onde estão os navios desesperados que já querem sair cheios de petróleo e gás, etc. Hélio, alumínio, etc. Aqui. Eles estão aqui. Na margem, na margem, na margem, na margem. Tem um monte de navios. Já vimos agora a imagem, né? Como eles pareciam. Um monte de navios, né? Vamos voltar só um pouquinho. Aí estão. Um monte de navios ali, né? Beleza. E como eles estão agrupados, você percebe que vê ali uma bolinha amarela, cinza, seja lá o que for. Mas se você der um zoom, vai ver que não é uma só, mas sim um monte de bolinhas, mais e mais. É uma quantidade enorme de navios. Aí estamos falando de milhares de navios. Então, esses navios cada vez mais próximos da passagem, bem no estreito, cada vez mais para lá, cada vez mais para lá. Aí o pessoal da guarda já não gostou e agora eles vão recuando, para trás, para trás. Dos que estão aqui, eles têm que voltar até Dubai, até esse ponto. E se não fizerem isso, arquem com as consequências. Assim, vamos aos detalhes do que se sabe. A Guarda Revolucionária lança um ultimato em que estariam tentando reescrever as regras do tráfego no Estreito de Hormuz. Quais são as regras do Oriente Médio? Ou seja, quem controla o Estreito de Hormuz e quem controla o petróleo do Oriente Médio, controla o Oriente Médio. E é isso que eles ainda não conseguiram, mas é o que estão tentando fazer com esse movimento. A ameaça direta do Centro de Operações Marítimas do Reino Unido. Eles garantem, foi revelado pelo UQMTO, garantem que emitiram um alerta crítico após receberem relatos de vários capitães de navios civis, de que a Marinha Revolucionária, a IRGC, ordenou o movimento imediato de todas as embarcações ancoradas em Ras Al Khaimah, Emirados Árabes Unidos, para que recuem. Ou seja, Ras Al Khaimah é essa região. Eles dizem que não podemos ficar, mas nem é o país deles. Ou te dizem onde ficar e você tem permissão do país para estar ali. E outro país, que é o que está na frente, que são os iranianos, está dizendo, não, vocês não podem ficar aí, tem que recuar mais para trás. Quanto mais para trás? Bom, vamos ver, vamos medir, já que estamos aqui, né? Ou seja, suponha que eles estejam. Medir a distância. A Dubai. Seriam 72 quilômetros para trás, mais ou menos, né? Aí está. 72 quilômetros para voltar. Você diz, bom, então eu volto. Sim, tudo bem, ok, você volta. Mas quem está dizendo isso? Quem está escrevendo essa regra para você? Quem escreve isso para você é outro país do outro lado, sem relação com isso. Não tem nada a exigir ali. O mais louco é que eles estão cumprindo a regra, ou seja, estão fazendo isso, estão voltando. O Centro de Operações Marítimas do Reino Unido se interessa por toda essa área e, por isso, faz relatórios diários.
E normalmente aqui a gente lê e tenta, mas quando te dão isso, você diz, olha, isso é gravíssimo. Por isso, eles também estavam sendo muito críticos nesse assunto, dizendo, olha, não pode ser assim porque você está querendo mudar as regras do jogo, né? A como funcionam os Emirados Árabes, né? Então isso realmente deixou todo mundo muito confuso. E, bom, então vamos ao detalhe, né? Do que se sabe agora, né? Bom, então diz: estamos diante de uma fase de soberania de fato sobre algumas águas internacionais que desafiam a ordem marítima estabelecida há décadas e também desafiam a ordem internacional. Após o falecimento de Ali Khamenei e da guerra que tem ocorrido em fevereiro, desde fevereiro, bom, no último dia de fevereiro até agora, né? Dia 28, a partir do que vimos, Ras Al-Khaimah, que faz parte dos Emirados Árabes Unidos. A movimentação, as falas e a ordem para que se movam nessa região que faz parte dos Emirados mostraria que Teherã, então, continua tendo uma carta forte. Ao obrigar os navios a se deslocarem, a IRGC estaria testando. A Guarda Revolucionária quer ver a capacidade de resposta da coalizão internacional, quer ver se obedecem, quer ver se eles têm a capacidade de dar ordens em outras regiões. Por isso é muito delicado que as ordens sejam seguidas, mas o mais provável é que elas sejam seguidas. Digo, se você é o capitão desse navio e não tem arma nem como se defender. Não te resta outra opção a não ser voltar. Isso seria o normal, que os navios voltassem, mas também seria o normal. Que Dubai, que os Emirados Árabes Unidos enviem navios armados para protegê-los. Isso seria o normal. Se não fizerem isso, quer dizer que os Emirados Árabes Unidos, então, têm medo do Irã. Que não se sente confiante, lembrem-se, vamos ver, o Reino Unido. Tem aviões Typhoon nessa região, caças britânicos construídos por eles, que voam nessa região e que, em teoria, protegem. Agora não estão voando, mas estão lá, ou seja, decolam quando mandam decolar. E o fato da Guarda Revolucionária querer dar essa ordem mostra que eles não têm medo dos ingleses nem dos emiradenses, né? Esse é o primeiro sinal de que eles querem mostrar força e que eles operam e decidem nessa região. Ou seja, esse assunto é realmente insano. E bom, vamos para outros assuntos importantes. Vamos lá. Vejam só, encontraram em uma caverna o que poderia ser um Cristo debaixo de uma casa em San Juan Chamula, em Chiapas. Tudo teria ocorrido como mostra a capa no Twitter. Aconteceu em uma comunidade de Mahmoud, onde os donos colocaram uma espécie de altar e tudo mais. Bem, esse é um tema que evidentemente gerou atenção. Essa seria a caverna, né? E bom, é isso. Não sei o que aconteceu ali. Mas o ponto é que, bom, vocês já sabem, né? Ali tem umas entradas de caverna e as cavernas me chamam a atenção. O que é isso? E também outra imagem que me chamou a atenção é a seguinte. Vamos ver esse movimento, vamos ver se dá para ouvir. Vou ver se dá para perceber. Между Заречьей. A região de Leningrado, na Rússia, teria acordado com o som de drones e explosões. Ao fundo, dá para ver uma explosão e afirmam que a Ucrânia atacou o maior terminal de exportação de petróleo do Mar Báltico, no porto de Primorsk, com satélites da NASA. Foram detectados vários incêndios nas instalações russas também naquela região. Olhem, aí está a imagem de satélite que mostra onde foram os ataques dentro de Leningrado. É bom também ouvir. É o momento em que se ouvia a entrada dos drones para atacar as refinarias russas em Leningrado. Veja até onde esses movimentos estão chegando. Também, obviamente, é importante o que está acontecendo nessa região do mundo.
Vamos então para outros relatos, para outras situações também interessantes. Bem, dentro do que está acontecendo, também há relatos do que está acontecendo lá no vulcão Mayon. Já comentamos um pouco sobre o que está acontecendo. Há uma série de relatos de evacuações que vamos comentar conforme o dia for avançando, certo? Vamos ver como vai evoluir a situação, porque já houve ocasiões em que causaram problemas enormes. Outro tema: os Estados Unidos falando das Filipinas, não de si ou de Filipe, pois lá está o vulcão Mayon. Estados Unidos e Filipinas estariam posicionando mísseis Nêmesis nas ilhas das Filipinas que ficam próximas a Taiwan. Confiram do que estamos falando para ver os detalhes em direção às Filipinas. Aqui estão as Filipinas e aqui está Taiwan. Então aqui há ilhas Filipinas. Vamos ver se conseguimos enxergá-las. Há várias ilhas aqui, algumas Filipinas. Segundo relatos, Estados Unidos e Filipinas estão posicionando mísseis antinávio Nêmesis nas ilhas Filipinas próximas a Taiwan. O sistema poderia atacar navios de guerra com alcance de 185 quilômetros a partir da terra. Eles foram exibidos em Batanes durante os exercícios militares anuais Balikatan, nos quais participaram 17 mil soldados. O desdobramento acontece enquanto a China intensifica ações em Taipei ou na região. Veja, a China está se movimentando nessa área e os Estados Unidos e as Filipinas estão atuando nessa região. Sim. O que me chama a atenção é que eles estejam fazendo movimentos militares nessas datas, porque neste mesmo mês de maio, Donald Trump pretende visitar Jinping lá na China. Ou seja, isso é muito curioso, né? As forças filipinas e americanas estiveram exibindo desde ontem os sistemas de mísseis antinávio Nêmesis na província de Batanes, perto de Taiwan. Vamos ver onde fica essa província, especificamente nas Filipinas, para ver o quão perto de Taiwan eles estão. E vamos ver os detalhes, né? Olha, é essa região, essas são as ilhas. Olha, não estão longe, estão bem pertinho. Veja só, aqui estão as Filipinas. Essas são ilhas Filipinas, essas que estão aqui. E aqui está Taiwan. Vamos medir a distância, né? Primeiro vamos apagar a outra medição. Vamos ver. Da costa de Taiwan até a costa das ilhas Filipinas, quanto dá? Dá 160 quilômetros. E da China, vamos medir. Para eliminar essa medição, vamos ver da China qual é a distância da costa até, olha, são 580 quilômetros. Aqui é onde os americanos estão nesse exercício militar. A província mais setentrional, mais próxima, vamos dizer, das Filipinas, com mais ou menos uns 20 mil habitantes. Fica a 150, 160 quilômetros de Taiwan e a uns 580 quilômetros da China. Esta seria parte do corredor estratégico das Filipinas e Taiwan, no qual, no final das contas, os Estados Unidos querem pressionar para continuar tendo influência e poder nessa região. É importante lembrar que com as Filipinas, eles têm cerca de 70 anos trabalhando juntos na área militar. Ou seja, os Estados Unidos estão posicionados aqui há décadas, conhecem perfeitamente essa região, têm feito exercícios todos os anos por muito tempo. Então, tanto as Filipinas quanto os Estados Unidos, eles se entendem na área militar há muito tempo. Sim, então, os Estados Unidos não vão abrir mão dessa posição. E, além disso, é preciso lembrar que existe uma lei nos Estados Unidos que garante a proteção de Taiwan caso algo aconteça com Taiwan. Embora reconheçam que Taiwan faz parte da China, isso não vale para os Estados Unidos. É assim, mas ao mesmo tempo eles acham que Taiwan precisa ter independência da China. E isso eles defendem até mesmo com armas. Então, é uma relação muito curiosa, muito estranha, em que nessa reunião entre Donald Trump e Xi Jinping vão ser abordados temas sensíveis, incluindo o tema. Sobre o Irã, aliás, os chineses já disseram à comitiva americana: olha, se quiserem vir, estão super convidados, tudo bem, mas o tema do Irã vai ser discutido, só que é um assunto que não queremos evitar. Tem que falar sobre o assunto, tem que ser discutido, porque lembrem-se que a China compra muito petróleo do Irã, mas também dos Emirados Árabes Unidos, de Dubai, de outros países do Golfo, de todos esses países, dos países do Golfo, vamos dizer assim. Uns mais, outros menos, mas ela compra, digamos, petróleo,
e uma quantidade muito importante, não são sua principal fonte de petróleo. Vamos a outros assuntos importantes. Vejam. Mudando de assunto, vamos para algo que está acontecendo. E entre os senadores dos Estados Unidos, aqueles que estão se auto-excluindo de operações em mercados de previsão, tipo, vocês lembram daqueles do Polymark? E tudo isso, vão começar a fazer investigações. Sim, mas mesmo não participando, eles ainda podem ser investigados e ter envolvimento. Isso também chama atenção, né? Tipo, é muito interessante esse poder. Poder. Eles não usam informações privilegiadas, mas quando fazem, tudo bem. Se outros fazem, aí é errado. Basicamente é essa situação. Vamos para outros temas, vamos para outros assuntos importantes do que está acontecendo no mundo. Tem uma situação com um vírus, daqui a pouco a gente fala sobre isso em detalhes, né? Também há relatórios do Pentágono que eu gostaria de conversar com vocês sobre vários assuntos nesse sentido. E bom, enquanto o pessoal vai chegando na live, vai deixando o like, vai compartilhando, dá uma força pra gente com isso e, bom, aqui estamos muito agradecidos com toda a comunidade que é membro do canal ou que está inscrita. Também agradecemos muito todo esse apoio, né? Vamos lá, vamos falar desse tema do vírus estranho, né? Vamos com isso e depois vamos para outros temas geopolíticos também. Que estão alertando sobre um antavírus, vocês não se lembram desse antavírus? Já comentamos várias vezes sobre essa situação, sobre esse tema, né, sobre essa situação. Mas dessa vez, 3 pessoas perderam a vida em um cruzeiro no Atlântico porque houve um surto, né, um surto supostamente ligado a um antavírus. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, confirmou um caso positivo e outros casos suspeitos diante dessa situação. Ou seja, o que eles dizem é que nesse cruzeiro que viajava por sinal de Ushuaia, né, rumo a Cabo Verde, várias pessoas teriam apresentado sintomas. Entre elas, 3 teriam perdido a vida no cruzeiro MV Rondios durante uma travessia pelo Atlântico, em um surto que incluiu um caso confirmado de antavírus. Segundo informações da própria OMS, o incidente foi registrado enquanto a embarcação navegava. De Ushuaia, Argentina, rumo a Cabo Verde, estavam a bordo 170 pessoas e 70 tripulantes. Até o momento, a OMS informou que, além do caso confirmado, existem outros 5 passageiros sob suspeita de terem contraído essa infecção. Infección. Ou seja, isso pode se espalhar, não é? Evidentemente, o surto foi detectado inicialmente pelas autoridades de saúde sul-africanas, que identificaram a doença respiratória aguda. O primeiro caso relatado foi o de um homem que teria pouco mais de 70 anos, que começou a apresentar certos sintomas estranhos. Seu corpo foi desembarcado na ilha de Santa Helena, território britânico no Atlântico Sul, e sua esposa de 69 anos também adoeceu e foi evacuada em estado crítico, sendo levada para a África do Sul. Ela faleceu no hospital de Joanesburgo, ou seja, os que faleceram foram um casal. Pelo menos esses 2. E porque há um terceiro infectado, que é um cidadão britânico de 69 anos, que também foi transferido para a África do Sul e permanece internado na UTI neste momento. E há um caso e um quarto caso que também é anônimo, que se sabe que é anônimo, mas enfim. O ponto é que são 3 pessoas falecidas, outros mais que estariam infectados, segundo o que foi relatado. Ou seja, não, daqui a pouco vamos atualizar isso para ver se a informação mudou, porque evidentemente isso está em desenvolvimento e daqui a pouco analisamos de novo. Bom, vamos para outros assuntos também importantes. Vejam só. A situação na Alemanha fez com que o Irã agora esteja sendo pressionado pela Alemanha para reabrir o Estreito de Hormuz e abandonar seu programa nuclear. Desta vez, quem diz isso é o ministro das Relações Exteriores da Alemanha. Johann van der Pful participa de uma coletiva de imprensa conjunta com o próprio ministro das Relações Exteriores do Marrocos, Nasser Bourija, onde ambos afirmam juntos que pedem ao Irã que desista. Também acho que isso se deve a todos os controles que ele teve com Strom. Eles pedem que ele renuncie ao seu programa de armas nucleares em uma conversa telefônica com seu homólogo iraniano, Abbas Araghchi.
Ou seja, já falaram até mesmo com o ministro das Relações Exteriores. Relações Exteriores de lá, como se chama, do Irã, dizendo para eles, bom, vamos ver. Então vamos chegar a uma negociação, não é? Porque senão isso nunca vai acabar, certo? Ou seja, isso também é uma situação importante a se considerar, não é? Isso. Muito obrigado. Aliás, Cebola disse outro desses vírus. E agora realmente existem vírus bem complicados, não é? A questão é que eu sinto que os cruzeiros de repente continuam acontecendo, né? Não sei se não há uma boa higiene. Na verdade, tem até um documentário sobre esse assunto, né? Sobre a falta de higiene de muitos desses cruzeiros. Um problema, Sol Garcia. Como você tem estado? Olá, Elisel, como vai? Saudações para Ivana Álvares. Muito obrigado pelo like. Aliás, também para Ortiz. Muito obrigado pelo like, Aurora. Um grande abraço também para Teodoro Torres. Olá, Teodoro, como vai? Como está? Como você tem passado? Um grande abraço para todos. Olhem, o que a Alemanha diz é o mesmo que quase todos os europeus que abrem dizem. Eu acho que tudo o que eles abrem é feito de forma bonita e pacífica, não é? É isso que está sendo pedido neste momento. Enquanto isso, na Suécia, ou com o que está acontecendo, porque a Suécia está cada vez mais ativa, interceptando navios petroleiros nesse petroleiro fantasma da Rússia. Neste caso, conforme mostra a imagem, este é o petroleiro que vemos. O navio Rinhui foi identificado por navegar com bandeira falsa da Síria e está incluído na lista da União Europeia e do Reino Unido sobre o assunto de sanções para. A Guarda Costeira da Suécia, junto com agentes da polícia, abordou o petroleiro no domingo. Isso aconteceu ao sul de Trelleborg. A questão é que a Suécia e outros países europeus estão cada vez mais ativos nesse assunto, não é? Aliás, mudando de assunto, não muito ativo. No dia, um homem foi preso no clube de golfe de Donald Trump em Miami porque interrompeu o evento. Ou seja, inclusive, bom, ele teria sido algemado e tudo mais, ou seja, isso também chama a atenção. Deixa eu ver se coloco aqui. Essa é a imagem. Olha, aí está. Ou seja, algemado. Não está posando aí no clube de golfe de tiro. A intervenção policial ocorreu exatamente 2 semanas depois que o outro suspeito atirou com armas de fogo nas proximidades da cena. Da Associação de Correspondentes da Casa Branca, por parte de Cole Thomas Allen, que foi acusado por ter feito um não e esse também foi um tema muito controverso. Aliás, falando dos Estados Unidos, o preço médio da gasolina agora nos Estados Unidos já está marcando um recorde histórico. O preço médio nos Estados Unidos já está em $4,45 por galão desde ontem, só para que vocês tenham esse dado em mente. O relatório foi feito pela Fox Business, um meio que inclusive é pró-Trump. Mas no final das contas, o preço é o preço, né? E aí está, em recorde, né? O setor fez negócios com príncipes de armas para quem irão. Manda para seus países. Não entendi, amigo. Pode repetir? Qual a pergunta? Como está a situação? Saudações, Eliseu. Como você tem estado? Muito obrigado. Abraço até a Espanha. Bom, então diz o seguinte, não é um relatório que está sendo feito agora mesmo por parte do Pentágono. É um relatório de Pete Hegseth no qual afirmam que há um tremendo caos. Após as purgas do pessoal que estão fazendo dentro do Pentágono, há um caos interno no Pentágono. Tremendo. É preciso lembrar que muitas pessoas do círculo próximo de Trump têm saído, mas também do círculo próximo de Pete Hegseth. Há nervosismo por parte de Hegseth e por parte de Kash Patel do FBI de que eles possam ser demitidos. Eles mesmos também têm demitido pessoas porque suspeitam que serão substituídos ou que essas pessoas vão substituí-los. Desde o primeiro mandato, Donald Trump se considera, para a tranquilidade de muitos, como dizem. Bem, uma pessoa que demite. Quando começam as demissões, elas atingem todos, né? Desde que Trump voltou ao cargo no ano passado, Pete Hegseth, o secretário de Defesa, secretário de Guerra, se propôs a reformar uma série de coisas dentro do Pentágono que geraram muitos incômodos internos. Ou aposentou à força 24 generais e altos comandantes sem dar razão nem explicação pelo desempenho deles. Ou seja,
simplesmente os tirou. 60% das pessoas que ele tirou eram, em sua maioria, pessoas afro-americanas ou mulheres. Basicamente, o Pentágono está sendo preenchido por homens brancos. Principalmente, isso tem sido duramente criticado dentro do Pentágono, né? Porque não é uma questão de mérito. Se não é questão de mérito, mas de quem você é, cor de pele, etc., essa foi uma crítica forte ao próprio Rezende. Um tema tremendo e que algum dia certamente será investigado. Mas enfim, vamos para outros assuntos. Vamos aos comentários, então. Aurélio diz que é puro teatro com as prisões em torno de Trump para desviar a atenção. É o que diz Aurélio. Valdo manda saudações. Como vai, Valdo? Um grande abraço. Olá. Como vão as coisas? Eliseu diz que não sabe. Ele pergunta, como será? Como vai ser para os israelenses agora com os drones de fibra do Hezbollah? É o que diz Eliseu. Como vai, Eliseu? Saudações, Eliseu, Cebola Ivana. Aurora Teodoro. Grandes saudações. Olhem, continuamos conversando, continuamos batendo papo. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos já. Obrigado por acompanhar. Estamos aqui. Então, eles atualizam durante o dia. Um grande abraço, fiquem bem, até mais tarde.